Eu vi que você falou que é da fenomenologia, certo? Isso, Tem como dar isso. um resuminho aí por cima? Eu sei que não dá para falar tudo, mas mais ou menos de como que é a abordagem? Básico, basicão. A fenomenologia, ela é, antes de tudo, uma linha filosófica e não da psicologia, tá? Então, a fenomenologia moderna, ela surge como uma filosofia ali na virada do século XIX para o XX, e depois, alguns pensadores, principalmente, inicialmente na psiquiatria, eles vão adaptando os conceitos da fenomenologia para o uso psicoterapêutico, né? Mas, para vocês terem uma ideia da importância, a fenomenologia, é um cara da fenomenologia que, como que eu vou dizer, que cria a psicopatologia contemporânea, sabe? Vocês vão ter uma matéria chamada psicopatologia, é gigante essa matéria. Então, a fenomenologia, ela tem muita importância e ela influenciou todas as linhas. Nenhuma linha conseguiu não dialogar com a fenomenologia em algum momento, sabe? A diferença, assim, acho que os fundamentos gerais é a gente partir de um trabalho em que a gente vai dar mais importância ao momento em que se vive a relação cliente-terapeuta, ou a relação do grupo, a relação com a instituição. O que surge nesse momento é mais importante do que a gente trabalhar com uma certeza pré-estabelecida a respeito daquela situação. Não é? Não é que a gente não tenha o conhecimento teórico e da experiência a priori, a gente tem, mas lógico, né? Mas a questão, assim, a gente está aberto às possibilidades que cada pessoa, que cada instituição, que cada grupo pode apresentar da sua vida, do seu existir, não é? Então, assim, é uma abordagem que tem alguma flexibilidade técnica. Se for pensar com relação à psicanálise e à TCC, bastante flexibilidade técnica, né? E a gente não necessariamente vai pensar em questões que resolvam a vida das pessoas. A existência, ela está sempre em aberto, ela é sempre possibilidade. Então, a gente vai o quê? Acolher e ajudar aquela situação que está dificultando a existência nesse momento, mas não existe a grande resposta para a existência de ninguém. Ela vai estar sempre em aberto. Deu para Certo. entender? Deu para ter uma ideia. Só uma questão extra, eu queria saber sobre o que foi o seu mestrado e o seu doutorado. O meu mestrado, ele foi sobre a representação social da indisciplina e da violência escolar na imprensa. O que isso quer dizer? O que a imprensa fala sobre violência na escola? E aí, principalmente, eu estudei o massacre do Realengo, que aconteceu em 2011, no Rio de Janeiro. É um dos casos de fuzilamentos escolares, não é? Em que um rapaz entrou na escola onde ele havia estudado e ele matou 12 crianças, né? E aí, então, eu trabalhei bastante esse incidente essa tragédia, a partir daquilo que a imprensa trazia para a gente. Aí, no doutorado, eu fui pesquisar o bullying, mas ao tentar pesquisar o bullying, eu percebi que não havia ainda uma teoria sobre o bullying estabelecida no Brasil, sabe? Então, eu fui pesquisar como o bullying se tornou um objeto científico no Brasil, como que chegou, qual que é a teoria de origem dele, de onde ele veio, né? E como que foi a produção, como tem sido a produção acadêmica sobre o bullying no Brasil. Então foram esses meus dois momentos aí. Eu vi que você colocou pra gente que é especialista em psicologia escolar e educacional pelo CFP. Existe um curso pelo CFP? Não entendi muito bem essa parte. Não, veja bem, esse título de especialista, ele é um reconhecimento do CFP. O CFP, ele faz assim, meio que aleatoriamente, não tem uma regularidade, ele faz prova de títulos. Então, você pode prestar essa prova, se você atender aos critérios, para você tirar um título de uma das, se não me engano, 11 especialidades reconhecidas pelo CFP.
Então, você tem que atender certos critérios, né, que tem um tempo mínimo, trabalhando naquela especialidade, não é? É uma formação mínima, e você faz um concurso mesmo, sabe? Que você vai fazer uma prova dissertativa e objetiva, e aí você tem que tirar uma nota mínima para conseguir esse título. E aí, então, assim, existe uma certa incerteza, existe uma incerteza jurídica com relação a isso, porque ele não é uma especialização que eu faça um curso de não sei quantas horas, entendeu? Os concursos públicos, por exemplo, não aceitam essa prova, esse reconhecimento do CFP. Ele me dá o direito de eu divulgar o meu trabalho como de especialista em psicologia escolar e educacional. Lá no meu CRP vai aparecer, estou vendo se está aqui, não está. No meu CRP aparece escrito lá, especialista em psicologia escolar e educacional desde não sei quando, entendeu? Então, ele não é um título, ele não é uma especialização que eu cursei, ele é um título concedido pelo conselho. Entendi.